Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerás jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 29 de julho, dentro da liturgia da Igreja, nós lembramos os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Numa só memória, nós temos essa oportunidade de reconhecer e também conhecer a humanidade de Jesus, que vê nesses três irmãos os seus amigos. Jesus teve amigos, assim como nós também precisamos nutrir amizades, precisamos nutrir essa fraternidade que é tão importante em nossos dias. Perceber que temos pessoas às quais nós queremos bem, e como vai dizer João na primeira leitura de hoje, nós amamos em Cristo, independente da sua condição, independente do modo como vive, modo como se nos apresenta. É importante que nós nutramos essas amizades, para que não vivamos sozinhos, nem mesmo solitários. Amigos verdadeiros que nos levam ao Cristo e Cristo nos une pela força e pela alegria da amizade. É triste perceber quantos e quantas irmãos e irmãs vivem isolados, vivem sozinhos, cheios de egoísmo ou de interesses particulares. As pessoas se isolam quando pensam somente em si mesmas, incapazes de estender a mão a quem está do seu lado. Cristo nos mostra que é importante nutrir uma amizade verdadeira. É importante saber confiar nas pessoas do modo como elas são e não do modo como eu gostaria que elas fossem. Jesus nutre, portanto, essa amizade com Lázaro, e Lázaro, junto com suas irmãs, acolhem esse gesto de Jesus. Lembramos a figura de Marta e de Maria, especialmente pela visita que Jesus faz a esta família, quando Maria se coloca em atitude de contemplação.
ao perceber que Jesus estava em sua casa, Maria se ajoelha e apenas, tão somente, contempla a sua presença, e Marta, presa aos afazeres domésticos, revela uma identidade de preocupação em querer resolver a situação, em querer preparar um ambiente adequado àquele que as visitava. A personalidade de uma e de outra nos mostra que, independente da pessoa, independente dos gestos e das atitudes, está a acolhida de Jesus. Jesus acolhe a todos. Jesus acolhe Marta, acolhe também Maria. E essa personalidade de cada uma fica visível também no texto que nós ouvimos hoje, do encontro de Maria e de Marta, quando Lázaro havia morrido. Perceba que quando Jesus chega, Maria permanece sentada em casa. Da mesma forma foi quando elas receberam a visita de Jesus. Marta se dirige ao Cristo Jesus, se dirige ao Mestre em questionamento, um questionamento que nutre a sua fé na ressurreição. Diante da morte de Lázaro, Marta pergunta, mais do que perguntar, ela afirma: Senhor, eu sei que se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja, meu querido irmão e minha querida irmã, a morte, ela é um limite para as forças humanas. A morte traz para nós a realidade de nossa finitude. Então, esse questionamento, esta afirmação de Marta, ela como que suscita no Cristo uma resposta a uma amiga que acabava de perder o seu irmão. E então Jesus chama Marta a crer na luz da ressurreição. Eu sei, disse Marta, que a tua presença evitaria a morte de Lázaro. Porém, Jesus reafirma a graça da ressurreição. Então perceba que o mais importante nesse momento não é o luto e a dor pela morte, mas reconhecer a morte como realidade presente em nossa vida. Saber que somos limitados e finitos, mas em Cristo projetamos nossa vida para a eternidade. Então a morte já não é mais o fim, não é mais uma perda ou um momento de angústia ou de tristeza. É momento de passagem. Mais do que o fim, a morte torna-se uma finalidade para que aquele que vive no corpo, que é limitado e finito, possa voltar em Cristo a viver na eternidade, não mais num corpo corruptível, mas num corpo glorioso. Então, Marta afirma para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Uma verdade que nós todos professamos no creio e precisamos solidificar com os ensinamentos da Igreja. Eu creio na ressurreição da carne. A presença de Jesus em casa de Marta, de Maria e de Lázaro vem nesse momento reedificar essa verdade que nós professamos. Jesus vai dizer a Marta: eu sou a ressurreição, eu sou a vida e a vida eterna. Portanto, para nós
que cremos e professamos esta fé, a morte não é mais um limite, mas torna-se passagem e torna-se ressurreição. É claro que a perda física, a perda da presença de um amigo, de um irmão, de um familiar, traz-nos dor, traz-nos angústia. Porém, a frase, a palavra dita pelo Cristo deve nos confortar. Aquilo que hoje para nós é sentimento de perda, a esperança da ressurreição e da vida eterna nos traz o sentimento de consolo e de graça. Eu sei que no reino dos céus todos serão como anjos, vão dizer para Jesus. Os anjos que habitam no céu e que é a condição desejada e esperada por todos aqueles que vivem a sua fé. O ensinamento deixado por Jesus aos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, é precioso e deve ser aplicado em nossos dias. Amizades verdadeiras nos edificam, e aqueles que nos edificam trazem o Cristo para mais perto de nós. Que nós, irmãos e irmãs, possamos nutrir essa fraternidade, que nós evitemos todo isolamento. Claro, isolamento físico no sentido de fraternidade. Hoje ainda se espera um cuidado em relação ao tempo que ainda vivemos, flexibilizados, porém responsáveis. Nutrir a amizade do Cristo para que por ele nos aproximemos dos nossos irmãos e irmãs e possamos ver no outro aqueles que conosco querem somar e jamais subtrair. Roguemos ao bom Deus que a intercessão de todos os santos e santas, que a intercessão desses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, seja permanente diante de Deus por cada um de nós. Com fé, roguemos ao Pai, apresentando as preces da comunidade. E a nossa súplica será: Senhor, tende compaixão do vosso povo. Senhor, tende compaixão